Olá, sejam muito bem-vindos ao Ligado na Universidade, o programa da TV USP de Bauru que mostra tudo o que acontece aqui no campus, onde funciona a FOB e também o Centrinho. Na edição de hoje você confere um projeto que nasceu aqui na FOB e acabou inserindo no calendário oficial do município um dia dedicado aos cuidados com a voz. A partir de agora, Bauru conta com o Dia Municipal da Voz, que vai ser celebrado anualmente em 16 de abril, junto com o Dia Mundial da Voz. O projeto, que virou lei, foi proposto pelo Departamento de Fonoaudiologia da FOB da USP. O objetivo da data é dar mais atenção a esse instrumento essencial da comunicação que é usado tanto, mas quase sempre, sem os cuidados necessários. Para falar sobre esse tema, estamos recebendo aqui a professora Maria Aparecida Miranda de Paula Machado, que é do Departamento de Fonoaudiologia aqui da FOB. Professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. Professora, como que surgiu a ideia de um Dia Municipal da Voz? Então, na verdade, essa ideia foi da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que é um órgão representativo da nossa categoria como profissional de fonoaudiólogo, né? Mas eles propõem, eles fazem uma sugestão. E nós já há alguns anos já havíamos pensado nisso e nunca dava muito tempo para a gente preparar. Esse ano passado a gente conseguiu a união entre os alunos de graduação, pós-graduação, PET da fonoaudiologia e conseguimos preparar um documento. Esse documento nós propomos ao prefeito uma reunião e o ilustríssimo prefeito Agostinho Mendonça nos recebeu muito gentilmente, analisou, achou que valia a pena entrar como um projeto de lei e apresentou para o pessoal na Câmara de Vereadores. A Câmara analisou o projeto e, pelo jeito, achou que também era interessante, aprovou, daí já como a lei, se eu não me engano, o número 6862, no dia 23 de novembro agora. Foi rápido o trâmite, né, professor? Desde Foi. que vocês apresentaram na Câmara, né? Sim. De abril, a gente apresentou em abril e agora em novembro ele foi aprovado. Professor, a gente sabe que há mais de 15 anos, cerca de 15 anos, a FOB faz campanhas da voz. Isso ajudou, essa bagagem ajudou, colaborou para isso? Eu acho que sim, porque comprova tanto as formalidades todas que a gente já conhece para conseguir atingir a grande população, quanto no sentido de que dá peso, né? A gente, esse ano passado nós atingimos cerca de 70 mil pessoas com a nossa campanha. Então, eu acho que isso acaba dando valor, né? Peso, engrandece o projeto. Então vocês já faziam campanhas no Dia Mundial da Voz. O que muda com o Dia Municipal, que vai ser comemorado no mesmo dia, né? Isso, dia 16 de abril, né, que é o Dia Mundial da Voz, e nós solicitamos que fosse mantido nesse mesmo dia o Dia Municipal dos Cuidados com a Voz. Até para facilitar, né, porque se a gente tem uma parceria grande com a Secretaria de Saúde, por exemplo, nós podemos ter a atuação de todos os profissionais da saúde trabalhando com esse tema nesse dia. Não importa se no seu próprio consultório, se dentro das unidades básicas, aonde for necessário. E podemos também ampliar essas ações. Então, teremos o dia todo ações voltadas para os cuidados com a voz. Só para a gente entender melhor, professora, o que muda? Agora é considerado uma data oficial do calendário do município, né? O que muda isso para vocês, para a organização, esse apoio da prefeitura? Eu acho que ganha a população, porque a gente pode atingir um maior número ainda da população. Não é todo mundo que sabe os cuidados necessários com a voz, e você não precisa ser um profissional da voz para, por exemplo, quando perde a voz, entender o sofrimento que é fazer qualquer contato com as pessoas, né? Então, na verdade, o que a gente precisa é ter pessoas mais conscientes do uso da sua voz e conscientes dos sintomas que a voz pode trazer, né? Esses sintomas, ele pode ser um simples cansaço vocal, como ele pode ser indicativo de um problema mais sério, como um câncer de prega vocal.
Então, se você presta atenção na sua voz normalmente e ao longo do tempo você vai assumindo essa identidade vocal. Certo. Se você tem uma mudança vocal que perdura, você acaba indo procurar alguém que possa fazer alguma coisa por aquilo. E nesses exames, dependendo do tipo de rouquidão, por exemplo, que o paciente apresenta, vai ser investigado se existe alguma questão voltada aí para o câncer vocal. Quando ele é tratado no início, né, ele tem uma recuperação de 100%, não tem problema nenhum. Enquanto que se você demora para buscar, nunca ligou muito para estar ouvindo a sua voz, não se conscientiza de que aquilo é um problema que está acontecendo. Acho que é normal, né? Ficar rouco com frequência. Em mulheres, pior ainda, porque elas acham que elas estão com vozes sensuais. É verdade. Verdade. Muitos homens consideram a voz rouca da mulher uma voz muito sensual. E ela não deixa de ser, né? Ela fica mais soprosa, mais delicada. Então, isso faz com que as pessoas, às vezes, até gostem de ter aquela disfonia, né? Aquele problema vocal instalado. Se você demora muito para buscar ajuda, se for um câncer instalado, muitas vezes você tem que tirar a sua laringe inteira, ou seja, você vai ficar sem possibilidade de voltar a falar com a sua voz. Aí você tem que buscar outras formas de tratamento. E quem que a pessoa deve procurar quando perceber isso, professora? Olha, eu acho que o otorrinolaringologista é um médico que está bem voltado para esse tratamento vocal. No caso de indicação do médico, o fonoaudiólogo para tratamento, dependendo de qual for o problema vocal, porque, por exemplo, um nódulo vocal ele pode ser tratado. E quem vai tratar disso é o fonoaudiólogo, né, que é o terapeuta indicado para isso. No caso, o médico clínico geral mesmo já pode fazer um diagnóstico. Então você tem, tanto na área médica quanto na área da fonoaudiologia, pessoas que são especialistas e pessoas que têm mais essa generalidade, que conseguem detectar algumas questões. Ok, professora, vamos fazer um breve intervalo. O Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a professora Maria Aparecida Miranda de Paula Machado, que é do Departamento de Fonoaudiologia aqui da FOB. Professora, no bloco anterior a senhora falou que nas últimas campanhas até 70 mil pessoas foram atingidas. Com esse dia municipal, a senhora acredita que mais pessoas serão atingidas? Isso amplia um pouco a programação oferecida pela FOB? Bom, é o que a gente deseja, né? Idealmente, nós pensamos que podemos atingir mais pessoas se mais profissionais estiverem envolvidos. O fato de cada profissional da saúde, por exemplo, falar um pouco sobre aquele dia, né, dos cuidados da voz para o seu paciente, que está atendendo ali normalmente, isso já amplia a quantidade de pessoas que serão assistidas, que serão ouvidas, que conhecerão um pouco mais sobre esse assunto. Hoje vocês fazem bastante campanhas em shoppings, né, o calçadão. Vocês pensam em ampliar isso mais também para as unidades de saúde agora com essa parceria? Nós já fazemos. Nas unidades de saúde que a gente atende a população, nós já fazemos também. Talvez ampliar para todas as unidades com essa parceria com a Secretaria de Saúde, né? Porque daí ele pode fazer nesse dia um dia mais especial, usar cartazes, ou conversar com os profissionais, padronizar ou não o que precisa de ser conversado. Enfim, é divulgação para a população desses cuidados que você precisa de ter com a sua voz. Professora, na defesa do projeto lá na Câmara, a senhora falou um pouco sobre a atuação do fonoaudiólogo. O que também esse dia municipal influencia, significa para o campo de atuação do fonoaudiólogo, valorização da profissão mesmo? Sim, na verdade é a grande valorização, né? É uma campanha onde aparece o profissional fonoaudiólogo
fazendo esse trabalho com o paciente, com o usuário, com o cliente, como queiram chamar. Enfim, eu acho que, sem dúvida nenhuma, aponta para uma atuação muito forte do fonoaudiólogo, em parceria com o otorrino, e eu acredito que, assim, fortaleça muito a posição do fonoaudiólogo diante da população em geral e diante da comunidade científica também. A senhora acredita que hoje avalia que hoje há uma falta de fonoaudiólogos na atenção primária ao paciente, na saúde aqui em Bauru? Sim, não temos o fonoaudiólogo atuando na atenção primária, né? Nós temos na saúde mental, nós temos em políticas públicas dentro da própria secretaria, mas na atuação, na atenção básica, a gente não tem. Isso pode começar a mudar com esse dia, professora? Não foi intencional, mas se isso acontecer, vai ser eu acho que uma boa consideração. É muito importante, né, professora? Acredito muito. Que é muito importante essa atenção. Sim, a população fica muito sem ter esses conhecimentos e sem ter a assistência, a atenção do fonoaudiólogo quando você está na atenção primária. E muita coisa pode ser feita, tanto em educação e saúde, quanto na média complexidade, nos atendimentos. A gente vê como cresce a cada dia a quantidade de pessoas que nos procura aqui na clínica da FOB, e mesmo nas outras unidades de saúde que atendem pelo SUS, porque a atenção básica não faz esse acompanhamento. Então, se você tem um acompanhamento dentro da atenção básica, menos pessoas precisarão de atendimento. E então menos oneroso acaba ficando, porque a média complexidade já é mais onerosa do que esse atendimento na atenção básica. Professora, a gente pode considerar que grande parte dos problemas com a voz seriam evitados se houvesse esses cuidados, se a população soubesse dessas medidas de prevenção mesmo? A gente já tem recebido, durante as últimas campanhas, a gente já tem recebido da própria população devolutivas desse tipo. Eu estava sempre rouca, depois que eu passei a usar esses cuidados que vocês apresentam para a gente durante essas campanhas, nós sentimos que eu senti que a minha voz melhorou, que eu tenho tomado mais cuidado, já não faço mais as coisas que podem ser consideradas prejudiciais e vejo como melhorou a minha voz. Então, isso é uma devolutiva que a própria população pode dar. E aqueles problemas mais graves, até a perda irreparável da voz, isso também, em muitos casos, pode ser evitado, professora? Um dos casos que a gente tem foi encontrado durante uma campanha dessa. Durante a campanha, a pessoa veio conversar com os professores que estavam ali presentes e ele falou que já estava rouco já fazia meses, que ele já nem lembrava mais como era a voz dele natural. E a gente recomendou que ele fosse buscar o médico o mais rápido possível. Ele foi, era um câncer, ele retirou a laringe, hoje ele dá vários depoimentos quando a gente necessita, mas acabou precisando de ser realizada um processo tão doloroso realizado esse processo, né, tão doloroso de retirada da sua laringe, reaprendizagem de como usar a sua voz na comunicação, para que ele pudesse entender quão importante foi isso. Ok, professora, vamos fazer mais um breve intervalo. O Ligado na Universidade volta já já falando sobre o Dia Municipal dos Cuidados com a Voz. Estamos de volta com o Ligado na Universidade e hoje recebendo aqui a professora Maria Aparecida Miranda de Paula Machado, que é do Departamento de Fonoaudiologia aqui da FOB da USP. Professora, as campanhas elas são voltadas para a população em geral conhecer a importância da voz, mas há um foco, às vezes, principal ali em quem usa essa voz profissionalmente, correto? A gente deseja que todos os profissionais também conheçam esses cuidados. Eles normalmente têm
buscado profissionais que os ajudem a trabalhar a sua voz. Então, normalmente, eles recebem essas informações. A gente tem professores de canto que trabalham em parceria com a gente nessa... Na verdade, nós começamos como Dia Mundial da Voz, depois nós expandimos para a Semana da Voz, e hoje nós estamos trabalhando o mês de abril completo, né, do começo ao fim, com ações, atividades pela cidade para poder tentar abranger o máximo possível de pessoas. E nessas atividades a gente tem várias parcerias. Parcerias com empresas comerciais que nos ajudam com material como a maçã e a água, que são símbolos representantes de uma boa voz. E temos, por exemplo, professores de canto que nos fazem o convite para os seus alunos para que estejam com a gente. O ano passado, por exemplo, nós tivemos, acho que 12 alunos de uma professora de canto, que para nós foi um grande ganho. As pessoas mostram o que é ter uma qualidade de voz. O que é uma voz bonita? E você não precisa só cantar com uma voz bonita, você pode falar com uma voz bonita. Então, isso nos ajuda bastante. E acho que assim, conforme a gente vai ampliando as atividades, é nossa intenção buscar um teatro ao ar livre, por exemplo, que também mostre como uma voz de um ator precisa ser trabalhado. Então a gente teria aí o cantor, o ator, vários cursos que nós fazemos para professores. Isso que eu ia perguntar, professora, nessas campanhas eu vejo que os professores são uma preocupação grande de vocês, né? Fala um pouco sobre esse público para a gente, professora. É um público que infelizmente ainda não tem muita consciência do problema que pode ser ocasionado na sua voz quando ele faz abuso vocal. E é um instrumento do trabalho dele, né? A voz. Diário. Né? Você pode até fazer alguns... você dá um tempo, né, durante a sala de aula em que você põe o aluno fazendo alguns trabalhos, mas ao mesmo tempo você está acompanhando os alunos. Então você não deixa de falar. Você só deixa de falar mais forte, em maior intensidade, para atingir uma sala toda, mas você vai de grupo em grupo, então você nunca deixa de falar. Então a voz do professor é sempre usada de forma muito intensa e de forma que ele tem que tomar os cuidados. Professores que vão ficando mais tempo na carreira, tem pessoas que falam assim, se você escuta uma pessoa falando mais forte, com uma boa entonação, tem pessoas que usam isso até, nossa, essa pessoa tem voz de professor. Ou pergunta para você, é professora? Já identifica, já né? Identifica pelo jeito como ele usa a voz. Muitos já tiveram até que se afastar, né, das suas funções, né, Sim. pelo menos algumas vezes. Sim, sim. Existem várias formas, né? Você pode se afastar para o tratamento mais rápido, ou você pode, mas isso acaba sempre trazendo prejuízos para o professor, porque ele sai de sala, nem sempre tem quem substitui, todos os problemas que nós temos na educação também, tá? Mas ele pode ser afastado durante mais tempo, então ele pode até mesmo ter que fazer uso de outra função para que ele possa sarar desse problema vocal e voltar a trabalhar como professor. Professora, tantos professores, profissionais da voz, quanto a população em geral, a senhora tem sentido que a passos, mesmo que seja passos lentos, isso está mudando essa conscientização, até pelas campanhas que vocês têm feito aqui na FOB? Eu acho que as campanhas têm sido devolutivas para nós também, principalmente da população. Dos professores, como a gente tem vários trabalhos que acontecem nas escolas, a gente tem recebido devolutivas dos professores nesse sentido, até a busca de ajuda nossa para que possa ajudar a melhorar ali a condição dele, mas querendo ou não, nós percebemos que todo mundo hoje, seja pelas campanhas, seja pela forma como hoje tudo é muito divulgado, né? A mídia hoje é muito forte. Então você percebe que as pessoas hoje têm mais conhecimentos, né? Agora, usar este conhecimento é importante. É outro ponto, né? É um passo à frente ainda, né?
Professora, só para a gente finalizar, queria que a senhora, eu sei que existem várias dicas para cuidar da voz, mas queria que a senhora desse algumas dicas gerais de como a pessoa pode se precaver desses problemas, aí o que ela deve se atentar, umas dicas gerais mesmo. Olha, tem realmente, eu acho que e cada dica dessa, ela é muito pessoal, né? Por exemplo, o líquido gelado, ele pode ser usado por algumas pessoas se ela não sentir que isso provoca nenhuma reação no organismo dela. Então, ele não é obrigatório para todas as pessoas. Em compensação, algumas pessoas que tomam qualquer líquido gelado já sentem uma coriza, sentem uma rinite alérgica aparecendo. Então, para essa pessoa, é melhor ela não usar o líquido gelado. Mas você tem, por exemplo, o nosso principal problema é o pigarro, que é muitas vezes por falta de hidratação também, tá? É pelo uso intenso da voz e pela falta de hidratação. Você tem a falta de cuidado, por exemplo, de tratar o problema alérgico que você tem ou a tosse que você está tendo. Se isso não for tratado, isso só vai provocar problemas na sua prega vocal. Então a água então é um aliado importante. É um grande aliado. A maçã, a senhora falou do símbolo, a maçã também é um aliado, né? Isso, a maçã, o abacaxi, as frutas cítricas em geral. A maçã porque ela tem a pectina. A pectina faz com que todas as nossas mucosas do corpo sejam hidratadas quando você se alimenta de uma maçã. Então, o pulmão recebe, né? Claro que tudo isso pelo sangue, não é diretamente por você estar mastigando e engolindo a maçã que vai fazer efeito sobre a sua prega vocal. Isso é transportado pelo sangue. E a hidratação que a maçã ocasiona também ajuda para que a prega vocal se mantenha hidratada. E a própria mastigação da maçã, que é uma fruta ela é macia ao mesmo tempo que exige que você mastigue bastante. Então, o próprio mastigar faz com que você tenha um movimento maior de mandíbula e isso vai ajudar para que você possa, no momento de estar falando, usar esses movimentos de uma forma melhor. Se você fala de forma muito travada, você exige muito mais do seu trato vocal do que se você ajuda a expandir, abrindo melhor a boca. Então, essas dicas gerais, aliado também sempre a prestar atenção na sua voz. Qualquer alteração, procurar um profissional, né, professor? Conscientização disso é essencial. Ok, professora, queria mais uma vez agradecer por sua participação conosco. Eu que agradeço o convite de vocês e esse cuidado todo que vocês têm com a gente aqui. Obrigado, professora. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado, se informado com essas dicas importantes e até a nossa próxima edição.